oportunidade de, pela primeira vez, estar nesta casa para fazer uso e menção de sua poderosa palavra. Deus seja louvado na vida do anjo desta igreja, ao pastor Paulo. Pastor, obrigado. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado pela confiança e atenção dispensada. Obrigado pelo carinho e pela confiança de nos entregar a tribuna para ministrar a sua palavra. Deus abençoe o senhor, sua esposa, a pastora Fátima. Deus abençoe. Prazer conhecê-lo, viu? Deus abençoe todo o corpo de obreiros aqui, os pastores, a minha retaguarda. Deus abençoe os senhores. É um prazer. Também quero agradecer um amigo, o pastor Marcos. Deus abençoe, viu? Muito obrigado, pastor. Tenho um grande carinho por ele. Ele me convidou para pregarmos enquanto ele estava ali no braço. E no dia que preguei, ele não pôde estar. Mas ele me tratou com tanto carinho. Parece que somos amigos há muitos anos. Nos estendeu o convite para estarmos aqui em dezembro, né? Não foi possível. E dessa vez estamos aqui para glorificar ao Senhor. Obrigado, pastor, mais uma vez, pela confiança. Deus abençoe. Deus abençoe o senhor, a sua esposa, que acabou de louvar. Que Deus possa abençoar de forma especial. Está comigo também a minha família, que já foi apresentada, minha esposa Chilene, as minhas filhas Manuela e Isabela. Tem que falar nessa ordem. Se eu falar Isabela e Manuela, chega em casa amiga. Porque a Manuela é mais velha. Ela fala, pai, eu sou a mais velha, você tem que apresentar primeiro. Para não dar briga em casa. Ô, glória! Manuela e Isabela. Deus abençoe. Muito obrigado. Amados, eu tenho uma mensagem da palavra de Deus ao vosso coração. Eu prometo ser objetivo e fiel ao tempo que me foi confiado. Mas eu gostaria de saber, eu já tenho a plena certeza da resposta. Quantos almejam ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém! Mais forte, diga amém. Amém! Maravilha. Só peço aos irmãos um pouquinho de humildade, um pouco de atenção e paciência, principalmente na introdução da mensagem. Mas eu prometo aos irmãos que nós iremos desenvolver, chegaremos na conclusão, iremos para casa renovados pelo poder da palavra. Amém? Amados, o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele chega à cidade de Corinto e ali permanece por 18 meses ou 1 ano e 6 meses. Está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Corinto é uma cidade grega e portuária. Fica na região da Caia, aproximadamente 80 quilômetros a oeste da grande capital Atenas. Era uma cidade estratégica para potencializar a propagação do Evangelho de Cristo, porque aquela cidade tinha uma rota comercial e era muito importante, pois ali, além da rota comercial e muitas pessoas que eram atraídas, também existia ali naquele lugar um templo erguido à deusa Afrodite. E o culto a essa deusa eram relações íntimas, de forma que tinha mais de 1000 prostitutas cultuais consagradas à deusa Afrodite. No período noturno, elas desciam até os portos da cidade para terem relações com os marinheiros que ali atracavam seus navios. Então, era uma cidade estratégica para a propagação do Evangelho. O apóstolo Paulo passa por lá, prega o Evangelho de Cristo. E segundo alguns historiadores, depois de 3 anos, veio um comunicado da família de Cloé, como está registrado em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11, que havia contendas e dissensões dentro da igreja em Corinto. E para nós entendermos essa primeira carta aos Coríntios, que foi destinada a esta igreja, para entendermos os escritos do apóstolo Paulo, é necessário nós dividirmos a carta pelos problemas que haviam dentro da igreja. Olhando para os problemas, nós conseguiremos identificar os escritos do apóstolo aos crentes que estavam em Corinto. O primeiro problema que nós identificamos nessa igreja está do capítulo 1 ao capítulo 4. Existia um partidarismo dentro da igreja. Era natural entre os gregos subirem à Praça Ágora e debaterem a respeito de uma tese filosófica, defendendo a tese de seu líder. Este costume entrou para dentro da igreja, de forma que surgiram 4 partidos dentro da igreja.
uns que diziam ser de Paulo, uns que diziam ser de Apolo, outros que diziam ser de Cefas e outros que diziam ser de Cristo. Havia um partidarismo na igreja. Haja vista que o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que não haja dissensões e nem contendas entre vós. O apóstolo Paulo envia essa carta com o fito de dirimir essa contenda ou a divisão que havia no seio da igreja. E Paulo vai estabelecer dizendo no capítulo de número 3, que a igreja que foi plantada em Corinto é como edifício e lavoura de Deus. E Paulo e as pessoas que pregavam nessa igreja eram os cooperadores da obra, de forma que ele vai dizer que ele plantou, Apolo regou, mas que Deus deu crescimento. O que Paulo quer apresentar aqui é que ambos trabalham para a obra do Senhor, mas quem merece a honra e a glória é o próprio Deus que faz crescer a obra. No capítulo 4, verso 1 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer que os homens nos considerem ministros ou dispenseiros de Cristo. Quando Paulo usa essa expressão ministros, ele usa uma expressão grega chamada huiperet. Huiperet era uma escala abaixo de um escravo. Esses homens ficavam no fundo de um navio, no porão, acorrentados até a morte, remando a fim que o navio chegasse no seu destino final. Eles não sabiam para onde o navio iria, mas a missão era remar. E eles morriam acorrentados daquela forma. Por que o apóstolo Paulo se utiliza desta expressão para se referir a ele mesmo? Era Paulo dizendo para a gente disseminar, para a gente acabar, melhor dizendo, com o partidarismo na igreja, que os homens em Corinto nos considerem como esses huiperetes, que fica embaixo do porão, não é visto por ninguém, mas está trabalhando para que o navio chegue no destino correto. Paulo queria se apresentar como servo para a obra do Senhor. O segundo problema que nós identificamos está no capítulo 5, quando um jovem teve uma relação com a mulher de seu pai, a sua madrasta. E Paulo disse que essa igreja não havia tratado deste problema. E Paulo diz: não é boa a vossa jactância. E ele vai fazer uma alusão ou uma analogia com aquilo que acontecia na Páscoa, onde era necessário comer pães asmos e não poderia ter fermento. Paulo diz: é necessário que se retire o fermento do meio da massa, para que a massa não venha a levedar. O que Paulo estava dizendo era à igreja que vocês tratem disso logo, para que o problema não se agrave. No capítulo 8 de 1 Coríntios, Paulo trata a respeito da comida consagrada aos ídolos. No capítulo de número 11, Paulo vai tratar que para mim é o maior problema que há na igreja. Era a chamada festa da alegria, a ceia do Senhor. O que acontecia? Os ricos levavam pães e vinhos para a festa, e eles comiam todos os pães e bebiam todo o vinho de forma a se embebedar. E Paulo vai alertar dizendo em 1 Coríntios capítulo 11, que quem tiver fome que coma em casa, e quando vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Porque os ricos estavam comendo tudo que tinha, bebia tudo que tinha, e quando os pobres chegavam para a festa, já não tinha mais nada, não conseguiam ceiar. E Paulo estava dizendo que ali era uma memória da morte e ressurreição de Cristo, e não era para se embebedar. Por isso que Paulo vai dizer que quem tem fome, que coma em casa. No capítulo 12, capítulo 14, Paulo vai tratar do problema concernente aos dons espirituais. Essa é a única igreja que vejo no Novo Testamento que possuía os 9 dons extraordinários. Mas era uma igreja um pouco bagunçada. Era mais ou menos assim. Naquela época não tinha microfone. Eu imagino o pastor Marcos, Paulo pregando, e um se levantando em profecia ali, outro rodando lá, e ninguém conseguindo entender o que Paulo estava dizendo. Paulo não vai proibir o falar em línguas. Ele diz: olha, se for falar em línguas, que haja um intérprete. Mas busque os melhores dons. Busque o dom da profecia. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Aleluia. No capítulo de número 15 de 1 Coríntios, Paulo vai tratar sobre uma questão que houve entre os irmãos, uma dúvida que surgiu se Jesus Cristo havia ressuscitado.
Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, se não me falha a memória, verso de número 3 e 4, que Jesus morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E o último problema que nós identificamos está no capítulo de número 6. O capítulo 6 é dividido em duas partes, mas eu quero falar apenas da segunda parte, que está do verso 12 ao verso 20. No verso 12 de 1 Coríntios 6, Paulo vai escrever dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Por que Paulo vai tratar sobre isso? Porque existia um pensamento grego em que o corpo é apenas uma carcaça em que habita a alma. Do corpo para nada serve, o que se salva é a alma. Então você pode fazer no seu corpo o que você quiser. E Paulo vai frear essa liberdade que havia no pensamento grego. Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E a partir do versículo de número 13, outro problema que surge aqui dentro da igreja, Paulo vai dizer: o ventre foi feito para o manjar e o manjar para o ventre, mas o seu corpo foi feito para o Senhor. O que estava acontecendo naquela igreja? Alguns irmãos da igreja em Corinto estavam tendo relações com as meretrizes cultuais a deusa Afrodite. Paulo vai fazer uma referência dizendo que o nosso corpo faz parte do corpo de Cristo, ou seja, é membro de Cristo, e nós não podemos pegar um membro de Cristo e unir-se a uma meretriz. Ele vai fazer uma citação direta a Gênesis 2:24, quando o varão deixa seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Ali, em linhas gerais, Paulo está relatando sobre a relação íntima entre o homem e a mulher, onde ambos tornam-se uma só parte. Então, Paulo estava dizendo: se você se deita com uma meretriz, você torna um só corpo com ela. Você vai pegar o seu corpo, que é membro de Cristo, e tornar uma só carne com uma meretriz? Ou vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito e que o Espírito Santo habita em vós? Quando eu cheguei nessa parte no verso 19, eu indaguei o texto, porque eu gosto de ler o texto fazendo perguntas. Eu indaguei o texto dizendo: da onde Paulo que tira esse conceito em que nós somos templo ou casa do Espírito? Da onde surge a ideia para Paulo em que o Espírito Santo habita em nós? A resposta para essa indagação está no verso 20, na parte A. Paulo diz: porque fostes comprado por bom preço. Quando Paulo diz porque fostes comprado, Paulo está dizendo: ele pagou um preço por você. Você é propriedade dele e ele é seu proprietário. Então ele faz do seu corpo aquilo que ele quiser. Daí porque você é casa ou templo do Espírito Santo. Quem me ouve, diga amém. Amém. Quando o apóstolo Paulo utiliza essa expressão fostes comprado, ele utiliza uma expressão grega chamada agorazo. Agorazo indica ir ao mercado. Mas essa palavra é usada de forma metafórica, que indica um homem que vai a um mercado de escravo e paga pela liberdade do mesmo, efetuando a redenção. Qual é o conceito de redenção? É libertar através de um pagamento. Quando Paulo usa essa expressão, porque fostes comprado, agorazo, Paulo está se referindo ao ato de Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus vai à cruz do Calvário, e lá em João 19:30, ele grita: está consumado. Sem ferir o texto, sem ferir nada, Jesus está dizendo: está pago, está comprado, está quitado. Quando Jesus grita está consumado, ele está nos comprando por meio de seu sangue. Ele não utiliza nem ouro e nem prata, mas derramando o seu sangue, ele nos compra para a glória de Deus Pai. É isso que está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Pedro escreve dizendo: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, a saber, ouro e prata, que vos resgatou o Senhor da vossa vã maneira de viver, mas pelo sangue do Cordeiro imaculado e incontaminado. Oh, glória a Deus! Então Paulo está dizendo que nós somos comprados por Cristo Jesus, e nós sabemos que esse bom preço que Cristo pagou foi derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Jesus nos comprou, nós somos propriedade dele, mas ele nos deixou uma promessa. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, ele disse aos seus discípulos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador. Ele vos dará o outro
Consolador. Perceba que Jesus, quando utiliza o tempo do verbo, ele utiliza sempre no futuro. Aqui há algo engraçado. Ele diz: eu rogarei ao Pai. Não é roguei passado, nem rogo presente, é rogarei, futuro. E ele vos dará, futuro. Ora, se ele ainda vai rogar, como ele tem certeza que o Pai vai derramar? Antes dele clamar, ele já sabia que o Espírito seria derramado sobre nós. Daí o porquê Lucas vai escrever no seu evangelho, no capítulo 24, verso 49, Lucas vai registrar uma promessa que Jesus deixou aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus com o corpo ressurreto. Jesus disse aos seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Todos nós sabemos que o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva em Atos capítulo 2, que está escrito: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. Existe um detalhe aqui em Atos 2:2 que poucas pessoas percebem. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi o Dr. Lucas, aquele mesmo que andou com Paulo e o mesmo que escreveu o Evangelho. Se você ler o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 3, Lucas, quando ele traz o relato sobre a vida de Cristo, indicado a Teófilo, ele diz que traz minuciosamente, ou seja, Lucas é detalhista em tudo aquilo que ele escreve. O mesmo Lucas vai escrever Atos dos Apóstolos, e ele diz em Atos 2:2 que a casa foi cheia. Mas ora, irmãos, você pode ver uma casa sem janela, mas nunca haverá uma casa sem porta. Por onde entra? Pela porta. Existe casa sem janela, mas não tem casa sem porta. Lucas diz que a casa foi cheia, mas ele não diz qual é a condição da porta, se a mesma está aberta ou se a mesma está fechada. Você pode se perguntar: será que Lucas se esqueceu deste detalhe? Digo aos irmãos que não, porque foi o mesmo Lucas que escreveu Lucas 24:49. Ele sabia que o derramamento do Espírito era uma promessa, era uma promessa. Lucas entendeu que eles estavam debaixo de promessa. Pelo fato de estar debaixo de promessa, ele entendeu que a porta não será maior do que a promessa. Então, se a porta estiver aberta, a promessa irá se cumprir. Se a porta estiver fechada, a promessa também irá se cumprir. O que Lucas está dizendo é simples: se Jesus prometeu, ele não quer saber qual é a condição da porta, se ela está aberta ou se ela está fechada. Mas em Atos 2:4, Lucas vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. E essa palavra cheios dá o sentido à ideia de preencher, completar, abastecer, dando também a ideia, olha só que profundidade, de derramar algo sobre um vasilhame que está vazio, a fim de completá-lo. É mais ou menos assim: é pegar esse copo descartável vazio e enchê-lo de água, mas o sentido é derramar até encher. Derramar até encher. Qual é o conceito de derramar? Aquilo que se derrama vem de cima, e o que recebe o que é derramado está embaixo. Aquilo que se derrama vem de cima, e quem recebe o que é derramado está embaixo. Você está com um copo vazio, eu digo: pastor Marcos, encha para mim este copo de água. Ele pega a jarra de água e de cima para baixo ele vai descer a água até o copo encher. Isso é uma promessa de Joel. Joel 2:28, ele diz: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Oh, glória a Deus. Olha para mim que eu já vou encerrar. Então nós fomos primeiro comprados por Cristo. Segundo, ele derrama o Espírito sobre nós para habitar em nós e nos preencher. Existem várias atuações do Espírito. Eu fiz aqui um esboço simples, porque a minha cabeça não é computador, eu não guardo
guardo tanto versículo. Tenho aqui pelo menos 20 atuações do Espírito, mas para nós ganharmos tempo, vou falar apenas de 2 atuações do Espírito Santo. Quais são? Selo e penhor. Diga comigo, selo. Diga comigo, penhor. Mais forte, diga comigo, selo. Diga comigo, penhor. Em 2 Coríntios 1, 22, Efésios 1, 13, 14 e Efésios 4 e 30, o apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos selados pelo Espírito de Deus e também nós recebemos o penhor do mesmo Espírito. Irmão Lucas, o que é ser selado? Quero explicar aos irmãos de uma forma bem simples, com muita humildade, não me tenha por chato, mas algumas pessoas pensam que ser selado pelo Espírito é o falar em línguas, e na verdade não é, porque essa expressão selo vem do grego esfragizo. Esfragizo quer dizer estampar uma marca a fim de ter uma apropriação indevida, é uma proteção. Pastor Marcos, é mais ou menos assim. Eu comprei este objeto celular. Para me mostrar para todo mundo que o celular é meu, eu vou estampar a minha marca, colocar o meu selo. Quem olha para o celular, Pastor Paulo, vai dizer, esse aqui já tem um selo, ou seja, tem um dono, então eu não posso tocar. Já tem dono, eu não posso tocar. Já tem dono, eu não posso tocar. Por que Jesus, além de te comprar, ele quis te selar? Jesus queria mostrar no mundo espiritual que além de comprado, você tem a marca dele. Você tem a... Ai, olha lá. Você tem a marca dele. Mas segue comigo o raciocínio. Todo selo precisa ser visível. Sabe por quê? Se eu colocar o selo dentro do celular, na marca interna, ninguém vai ver que esse celular é meu. Mas se eu colocar do lado de fora, todos verão que esse celular me pertence. Irmão Lucas, tem prova na Bíblia que o selo precisa ser visível? Tem. Lembra de Daniel, capítulo 6? Quando ele foi lançado na cova dos leões, o que o rei Dário disse? Sele a pedra. Quem olha para a pedra na cova diz, o rei Dário passou o selo, ninguém pode tirar. Lembra do evangelho de Mateus, capítulo 27? Quando Jesus foi sepultado, os judeus foram até Pilatos e disseram, olha, coloca a pedra lá, que senão eles vão roubar o corpo e vai dizer que ressuscitou. Pilatos mandou passar o selo do Império Romano, que ninguém poderia tirar. Uma alusão mais clara, Apocalipse capítulo 5. Você se lembra que tinha um ser assentado no trono? Na mão dele tinha um livro com 7 selos. E João está chorando, porque ele olha, não vê ninguém digno, nem de abrir o livro, nem de olhar para ele, nem no céu, nem na terra, nem debaixo dela. Mas o anjo bradou forte a João, dizendo, João, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Vai dizer em Apocalipse 5 que o cordeiro chegou no ser assentado no trono, tomou o livro da mão dele e desatou os 7 selos. Irmão Lucas, você acabou de dizer que quando tem um selo sobre o objeto, ninguém pode tocar. Por que o cordeiro tomou o livro da mão daquele ser que estava sentado no trono? A resposta está no verso 9 de Apocalipse 5, está escrito, digno és o cordeiro de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, porque foste morto e compraste para Deus. O que João está dizendo é simples, quando Jesus derrama seu sangue no Calvário, ele estava adquirindo aquele livro e se tornando proprietário dele, ou seja, o selo precisa ser visível, o selo precisa ser visível. Olha o que Jesus faz. Primeiro, ele nos compra. Segundo, ele nos sela por fora e preenche por dentro. Sela por fora e preenche por dentro. Sela por fora e preenche por dentro. Aí o diabo olha para ti e não vê essa cara bonitinha. Ele está vendo a marca do Espírito Santo. Além de ele ver que você tem um dono, ele vai ver que você está cheio do Espírito. Está cheio. Oh, glória a Deus.
Deus, por que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja em Éfeso que os crentes foram selados pelo Espírito? Porque tinham costume comercial em Éfeso. Via algumas madeiras pelo mar Egeu e chegava na cidade de Éfeso. Chegando na cidade, pastor Marcos, um certo homem enviava o seu servo à cidade e dizia ao servo: olha, compre tais quantidades de madeira, depois de compradas, sele todas elas, mas não traga para cá agora, deixe as madeiras aí, mas deixa seladas. Outrora lhe darei outra ordem, você voltará na cidade e trará para mim todas as madeiras compradas e seladas. Só traga aquilo que é meu. Qual é a alusão disso, irmão Lucas? O homem que envia o servo é Deus, o servo é Cristo, as madeiras somos nós e o selo é o Espírito. Quando Jesus encarna no ventre de Maria e vai até o Calvário, ele está comprando as madeiras. Ele subiu ao Pai e disse: agora eu preciso selar. Papai disse: uma hora você volta, e quando você voltar, só traga para cá quem está selado, só traga para cá quem está selado, só traga para cá quem está selado. Mas Jesus prometeu que voltaria. Mas qual é a garantia, pastor Paulo, que Jesus vai voltar? Ele prometeu que volta, mas qual é a garantia? É a segunda atuação do Espírito. Ele é um penhor, além de selo, é também penhor. O que é um penhor? É um direito real em garantia. É mais ou menos assim: eu tenho uma dívida ativa com o pastor Marcos e digo a ele: pastor, tome esse objeto como penhor, essa aqui é a garantia do meu pagamento. Se eu não pagar a dívida, você tem a garantia que a dívida vai ser paga. Pagando a dívida, eu que estava como penhor. Aí você se pergunta, irmão Lucas, será que Jesus está nos devendo alguma coisa? Nada disso. Ele quitou a nossa dívida. Então por que ele dá o Espírito como penhor? É porque ele fez uma promessa: eu estou indo para o Pai, mas uma hora eu volto. E qual é a garantia? É o meu penhor. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu não consigo ver outra imagem se não for 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Parece que vejo Jesus descendo, pastor Marcos, e quando ele chega na terra, ele diz: está selado é meu, sobe. Está selado é meu, sobe. Está selado é meu, sobe. Sobe, sobe. Só vai subir quem... olha lá, já pegou lá atrás, ó. Só vai subir quem está selado. Pega na mão de um crente aí do seu lado, pega. Pega na mão desse crente aí, pega, pega, pega. Sacode a mão dele aí, sacode. É machucado, é plástico, combinar. Sacode a mão dele aí, sacode. Ô glória. E diga para ele: o selo não é para tua vaidade. O selo é a marca para te dar a entrada na glória. Quem vai? Quem vai? Só quem vai. Só quem vai. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só quem está selado e vai subir. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. 20 segundos de glória. Abre a boca para adorar. Pregador, mas o fulano traficou, o fulano cheirou, roubou, se prostituiu. Jesus está dizendo: não quero saber. Eu comprei, eu selei, dei o penhor. Quando eu voltar, ele vai subir. Quando eu voltar, ele vai. Irmão Lucas, eu não estou entendendo o teor da mensagem. É Jesus dizendo: eu ainda batizo com o Espírito Santo. Eu ainda encho o crente com o meu Espírito. Ele batiza.
Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Pastor Paulo, eu sou novinho, tenho 28 anos de idade, mas com meus 14 anos de idade, eu tive uma experiência incrível com Jesus. Qual foi? Fui batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro até hoje desse dia, setembro de 2008, Congresso dos Excelentes Frutos, primeiro congresso dos adolescentes. Nós tínhamos basicamente 50 adolescentes, era no Brás, eu estava no Brás ainda. A gente estava lá e o congresso era sexta-noite, sábado-à-noite, domingo de tarde, domingo de noite. Do sábado para o domingo, uma adolescente do grupo olhou para mim e disse: olha, eu sonhei que papai te batizava. As pernas já estavam tremendo, porque eu não sabia o que era isso. Chegando no domingo de tarde, o culto pegando fogo, o pregador expondo a palavra de Deus. Eu pensei comigo, irmão, eu não falei, eu pensei assim: será que ele vai chamar lá na frente quem quer ser batizado? Eu terminei de pensar, pastor Marcos, o bendito Filho do Altíssimo, ele disse: quem não é batizado pode vir. Eu disse: é hoje, não tem para onde correr. Eu cheguei lá na ponta do púlpito, mas os adolescentes já estavam agarrados na braça de Jeová. Eu cheguei lá, o pastor desceu do púlpito, colocou a mão no meu ombro, me arrepiei do pé à cabeça, e ele disse: filho, eu sei o desejo que tu tens por mim, portanto lhe digo, fala comigo em mistério agora. E nesse exato momento eu fui batizado com o Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu lhe contar uma segunda experiência, eu vou encerrar. Eu estava em outro culto nesta mesma igreja, jovens e adolescentes. O pregador ousado, cheio de Deus, ele disse assim: olha, hoje vai ter adolescente jovem aqui que vai voltar para casa carregado, cheio do Espírito e falando em línguas estranhas. Irmão, imagina você falar isso em um culto de jovem. Todo mundo olhou para a cara dele e disse: ué, eu acho que esse pregador deve estar enganado, ou ele está no culto errado. Ele começou a pregar e a glória foi descendo. Daqui a pouco era a profecia aqui, aviãozinho ali, uma perna só. O pastor tem toda a bênção apostólica, mas sabe aquele culto que os irmãos estão na brasa, receberam a bênção, mas estavam cheios do Espírito? Aí tinha uma adolescente lá, branquinha, sapecada, não se aguentou em pé, sentou na cadeira, ela vermelha, falando em línguas estranhas e cheia do Espírito Santo. Coitado do porteiro querendo ir embora, e os adolescentes cheios da brasa de Deus. Ele chegou, olhou a menina lá e dois colegas colocou no ombro. Da igreja para casa dela é 30 minutos de caminhada, irmão, e a menina cheia do Espírito Santo, rajando em línguas estranhas. O jovem colocou no ombro, ela saiu da igreja e no meio da rua do mesmo jeito, andando cheia do Espírito e falando em línguas estranhas. Quem passava na rua dizia: olha lá o crente doido. Quem carregava dizia: ei, doido não, ela está cheia. Irmão Lucas, por que isso não acontece? Eu nunca vi. Jesus está dizendo: pode acontecer hoje. Se você quiser ser cheio do Espírito, vai voltar para casa cheia do Espírito. E olha lá, quem pega isso? Quem pega isso? Quem pega isso? Quem pega isso? Eu estou pregando Jesus que ainda dá autoridade para crente. Eu estou pregando Jesus que ainda batiza com o Espírito Santo. Eu estou pregando Jesus que ainda derrama fogo na igreja. Só quem quer receber, só quem quer receber, levante a mão para adorar o Cordeiro.
Espírito diz na minha boca: enche, enche, enche. Jesus, enche. Seja cheio do Espírito. Agora tem renovo aqui nessa casa. É matéria. Eu estou cheio. Eu vou descer aqui, pastor Paulo, me dá licença. Enche, Jesus. Receba a autoridade de Deus aí agora. Receba o poder de Deus aí agora. Receba o som de Deus aí agora. Enche, Espírito. Esse aqui, ó, deixa eu ver. Esse aí mesmo. É um, né? Esse mesmo. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu tinha mais uma aplicação aqui, mas eu vou fazer algo aqui. Levante-se, se coloca de pé, se coloca de pé. Pode cantar. Se coloca de pé. Alamachurabai. Você crê que ainda Jesus batiza com o Espírito Santo? Quem não é batizado, vem aqui à frente. Quem não é, vem aqui. Quem não é, vem aqui. Jesus não me disse nada que vai batizar. Nós vamos orar na ousadia de Deus aqui, pedir o batismo como Espírito Santo. Quem não é batizado, se houver, vem aqui à frente. Se houver, vem aqui à frente. Prepara aí, prepara. Alguém que não é batizado, quem não é, pode vir. Pode vir, pode vir. Som. Pode soltar aí, pode soltar, pode cantar. Eu preciso de uma irmã, umas irmãs aqui, canela de fogo, para colocar as mãos aqui. Deixa eu ver, quem pode me ajudar aqui? Cadê as irmãs que podem me ajudar na intercessão aqui? Deixa eu ver. Vamos orando, igreja, vamos orando. Isso, irmã, vem, vamos orando, vamos orando. Estenda a sua mão, estenda a sua mão.